has shark fins on board. Look behind you. Captain. Going to one estate called Pallivasal Estate. Ito po yung mamumulot ng lahat ng may tatak. All the branded packaging are segregated by brand. A primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei impressionado. Eu pensei, nossa, eu tô em Fortaleza mesmo? Toda a biodiversidade dessa área, toda a paisagem que tem aqui, isso tudo é uma raridade na nossa cidade. Meu nome é Gabriel Aguiar, eu sou biólogo e eu estudo esse ecossistema há anos. O que eu posso te falar com certeza é que Fortaleza tem belezas naturais que não existem em outros lugares. Belezas como as suas dunas. O que é mais bonito é que em cima das dunas daqui nascem florestas. E é nessas matas que vivem centenas de espécies de plantas e de animais. Algumas delas inclusive existem apenas aqui. Elas são genuinamente cearenses. Uma coisa que provavelmente você não sabe é que as dunas têm um papel essencial no ciclo da água da nossa cidade. Elas absorvem e limpam a água das chuvas como filtros, evitando alagamentos, abastecendo os nossos reservatórios e dando vida ao Rio Cocó. As dunas ajudam em todo o equilíbrio ambiental da cidade. Se os oceanos e as florestas são como o pulmão, as dunas são como os rins da natureza. As dunas de Fortaleza são fantásticas. Mas vamos parar por aqui. Infelizmente eu vou ter que te dar uma notícia triste. Talvez elas deixem de existir. Justamente por toda essa beleza, essa área se tornou um dos metros quadrados mais caros da cidade. Por isso, empresários milionários querem tirar essa área da gente, da população cearense, removendo as dunas para dar lugar a grandes empreendimentos imobiliários. Eles são poderosos, estão aliados com políticos, articulam mudanças na legislação para benefício próprio. Aprovaram uma lei na Câmara dos Vereadores que retira a proteção legal da área. É contra isso que eu luto. E eu não estou sozinho. Eu sou o Bruno, sou biólogo e vou usar a ciência para proteger as dunas. O meu nome é Bia, sou advogada e vou usar o direito para proteger as dunas de Fortaleza. Eu sou o Daniel e como ambientalista eu quero trazer você para esta luta. Eu sou Bea, estudante de arquitetura e urbanismo e sei da importância das dunas para a sustentabilidade da cidade. Eu sou Yara, estudante de direito e sei que com a lei podemos garantir a preservação das florestas dunares. Meu nome é Rodolfo, eu sou jornalista e vou denunciar qualquer ameaça às dunas. Somos o Fortaleza pelas Dunas, pessoas que se juntaram para salvar as últimas dunas de Fortaleza. Você também acha que as dunas devem ser preservadas? Pense bem, apenas com você nós vamos conseguir. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Greenpeace Fortaleza.
Hoje, o nosso episódio é sobre energia eólica onshore e offshore. Você sabe o que é isso? Se não, vamos saber hoje. Essa é a 5ª live do Greenpeace, é isso? Gente, já estamos na penúltima live. Se você não assistiu, tem 4 lives maravilhosas disponíveis no YouTube sobre energias limpas, né? Potencialmente limpas. Então, hoje nós faremos nossa 5ª live e teremos conosco 2 profissionais que estudaram bastante sobre o tema e estão aqui para debater conosco. Primeiro, temos nosso amigo, companheiro do Greenpeace Brasil, Marcelo Lima. Por favor, Marcelo Lima, se apresente. Olá, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Queria primeiro agradecer aí o convite. É uma grande honra, grandíssima mesmo, falar com vocês desse tema que é tão importante, e principalmente eu sou de São Paulo, não fui ao Ceará ainda, infelizmente, mas, enfim, quero ouvir muito vocês, né? O pessoal que vai conversar comigo conhece bem da realidade, então estou bem animado, quero ouvir talvez mais até do que falar, mas feliz em debater isso. Eu sou da campanha de Clima e Energia do Greenpeace Brasil, fico sediado em São Paulo, e, enfim, minha especialidade é em renováveis, né? A gente teve uma campanha de transição energética, a gente trabalha, né, nessa questão há muito tempo. Então, para mim, brilha os olhos falar disso, e principalmente de questões que aí na região são muito, né, como eólica offshore, aprender um pouco com o pessoal que tem vivido essa questão de perto, né? A gente fica estudando, tal, de casa, mas é importante ouvir quem está vivenciando isso. Então, é isso. Enfim, sou geógrafo, eu fiz mestrado fora do Brasil, em Copenhague, mas eu fiz em parceria com o Instituto Socioambiental sobre energia solar no Xingu, né, solarização do Parque Indígena de Xingu. Então, eu já venho trabalhando com a questão de renováveis há um tempo, e é um prazer aí estar aqui, e espero poder contribuir nesse debate. Muito obrigada, Marcelo Lima, um ótimo profissional para conversar aqui conosco, gente. Qualquer dúvida pode mandar, que aqui a gente responde ao vivo. E nosso outro convidado é o Marcelo Soares, professor da UFC. É isso mesmo, seu Marcelo Soares? Se apresente, por favor. Oi, pessoal, boa noite a todos, a todas que estão nos assistindo, né? Sim, exatamente. Meu nome é Marcelo Soares, né? Tenho de companheiro hoje um xará e outro Marcelo aí, paulista, né? Vai ser um prazer aí a gente fazer esse debate aí, né? Então, eu sou professor da UFC, que é a Federal do Ceará, que fica aqui em Fortaleza, né? Tem outros campi no interior também. Eu fiz minha graduação em Biologia, em Ciências Biológicas, na UFC, em Fortaleza. Depois fiz o mestrado em Ciências do Mar, em Fortaleza. Aí depois fui lá para o outro lado do Brasil, lá para Porto Alegre, lá para o Rio Grande do Sul, que foi onde eu fiz meu doutorado lá. E aí já faz 10 anos que eu estou na UFC, né, no Instituto de Ciências do Mar, que é o Labomar, que é uma das unidades da UFC, que fica perto da praia, na verdade, aqui perto da beira-mar de Fortaleza. Né? E eu tenho trabalhado bastante assim, com essa questão ambiental, né, mais voltada para a questão tanto das zonas costeiras quanto do ambiente marinho, né? E ultimamente tenho feito algumas parcerias nessa área de energias eólicas também, que é uma atividade que está em expansão, né, nas zonas costeiras e dentro do mar também. Então agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, do Greenpeace, que faz um belo trabalho. Nós que agradecemos, Marcelo Soares e Marcelo Lima, por aceitarem o convite por esse debate. É realmente uma pauta muito importante, principalmente aqui no litoral, né? Que tanto em Caucaia, que é a minha cidade, quanto em Carazinho Montada, estão tendo muita especulação sobre a construção de parques eólicos onshore e offshore. Então, gente, eu sou a Tainá Caiafo, muito prazer, eu sou graduanda em Ciências Biológicas pela UFC, sou membro do Greenpeace Fortaleza também, sou comunicadora e divulgadora científica, né? E dou uns pitaques sobre política aí também, sempre que possível. Trabalho com educação ambiental com serpentes. Eu não estou muito aqui na minha área,
Mas tudo nós desenrola, né? Para ter 2 Marcelo desse aqui para falar com a gente, é rapidinho. Então, eu vou só esclarecer que eu vou chamar o Marcelo Lima de Lima e o Marcelo Soares de Soares, para não confundir todo mundo. Então, gente, vamos lá. Todo mundo aqui deve ter pelo menos uma mínima noção do que é energia eólica, né? Então, quando a gente vai visitar algumas praias ou até algumas dunas aqui no Ceará, nós vemos aquelas turbinas gigantes, né? Produzindo, captando o vento. E é isso que é energia eólica, né? Nós captamos o vento e transformamos em energia para utilizarmos, assim, para nos conectar à internet, para ligar a luz na nossa casa, né? E é esse o nosso tema de hoje, né? Então, primeiramente, eu vou pedir para o Marcelo esclarecer mais para a gente como é que funciona a energia eólica onshore, né? E ele vai explicar, basicamente, qual é a diferença de onshore para offshore. Lima, por favor, pode começar para a gente. Obrigado, Tainá. Bom, primeiro também queria saudar o Marcelo, ao Xará. É um prazer. Eu trabalhei na questão do óleo, derramamento de óleo no Nordeste no passado, então percorri muitos estados aí do Nordeste, não fui para o Ceará, infelizmente, mas trabalhei com alguns colegas seus aí, é um campo que fascina muito também. Bom, vou apresentar um pouco. Eu soube que, eu acho que a maioria das pessoas participaram das outras lives, né? Conversaram também com o nosso companheiro Tiago Almeida. Ele deve ter falado um pouco aí da questão das energias renováveis e energias fósseis, principalmente das fósseis, né? Então, eu queria introduzir essa conversa, né? Lembrando, enfim, trazendo a questão, né, de que a gente vive uma emergência climática, né? Então, que a gente precisa tomar medidas urgentes aí para conter um aquecimento global, que as mudanças climáticas que trariam impactos, principalmente nas populações mais vulneráveis, enfim. No mundo, como também já deve ter sido apresentado, a queima de combustíveis fósseis é a maior responsável pelas mudanças climáticas, né? No Brasil, isso é um pouco diferente, né? A maior responsável pelas mudanças climáticas no Brasil é o desmatamento, né? A mudança de uso do solo, principalmente para o agronegócio. Mas, enfim, até nos nossos compromissos internacionais, a gente sabe que também é necessário e urgente uma transição energética no Brasil para que a gente consiga, né, cumprir os compromissos e conter o aquecimento global em 1,5 grau, né, até 2020. Sim, inclusive, nós estamos realmente sofrendo muita pressão, né, na área econômica para nos atentarmos mais a esse controle, né, ambiental, porque, infelizmente, as queimadas, como você disse, estão descontroladas mais do que nunca. Tem até uma curiosidade muito triste, né? Mas é que durante a pandemia, enquanto todos os países, a maioria dos países do mundo, as emissões são causadas pela queima de combustíveis fósseis para geração de energia. Então, como baixou a demanda de energia, né, o mundo deu uma parada, os países estão emitindo menos do que nunca. O Brasil é o único país que aumentou as emissões durante a pandemia, porque o desmatamento cresceu, as queimadas vêm crescendo, e, enfim, então são paradoxos aí que o Brasil, infelizmente, fica nessa situação. Mas, bom, vamos voltar para o nosso tema, né? Dentro disso, então, a gente aponta para uma necessidade urgente de uma transição energética, né? Só que, nesse ponto, eu já queria introduzir, eu acho que, 2 conceitos bem importantes para a nossa discussão de hoje. Que o primeiro deles é que essa transição energética tem que ser justa. Então, a gente vem falando cada vez mais, e também absorvido isso dentro do Greenpeace como um todo, que a gente luta por uma transição energética justa. Ou seja, não é a qualquer custo, né? Porque isso significa também mudar um pouco da mentalidade dos modelos de negócio, porque quando a gente vê as corporações que investem em renováveis hoje, algumas tem algumas contradições aí,
Por exemplo, tem a Engie, que é uma empresa francesa, que acabou de... Esse ano lançou uma usina a carvão no sul do Brasil, que é a usina Pampa Sul, ou seja, a fonte fóssil mais poluente do mundo, né? No Brasil, que tem, primeiro que tem um carvão de baixo rendimento, então, enfim, é um absurdo, e o Brasil que tem todos os recursos naturais, todas as condições de fazer uma transição. A Engie tem essa usina de carvão e tem também parques eólicos. Tem um parque eólico na Bahia e tem parque eólico... Oi. Lima, desculpa te interromper, porque eu dei uma travadinha. Acho melhor tu recapitular só a última frase. Não, é só... Estão me ouvindo? É só frisar a questão da importância de como se faz essa transição energética, né, no Brasil. E não repetir os mesmos modelos. Então, as mesmas empresas com as mesmas práticas, às vezes, replicam as práticas que não são justas, né, que causam mais impactos, em atividades como eólica. Então, é importante que a gente tenha sempre em mente que é necessário, né, uma matriz energética limpa, mas que isso seja feito com muito cuidado, ou seja, regulamentado, com participação das pessoas, por exemplo, dos lugares onde vêm esses empreendimentos, né, que sejam escutadas as demandas locais, tanto de biodiversidade, né, quanto de direitos socioeconômicos. Então, esse conceito para a gente é muito importante. Transição energética justa, principalmente num país como o Brasil, né, onde a desigualdade é o que mais assola o país. Então, sempre ter isso em mente. Não é a qualquer custo, né, porque tem vidas, enfim. E outro conceito importante que eu acho que é bom colocar agora é também pensar nesse modelo de desenvolvimento que a gente tem, que é de crescimento infinito, né? Porque fala-se, tem os negacionistas, enfim, pessoas que falam que as renováveis também têm impacto. Todo empreendimento, para gerar energia, vai ter algum impacto, né? Menor ou maior, pode ser mitigado, pode ser evitado. Só que, assim, se a gente medir o sucesso nosso como civilização em termos de crescimento econômico e eterno, a gente vai sempre precisar de mais energia. Existe um limite também, né, que o planeta pode suportar. Então, será que é necessário esse desenvolvimento? Porque você precisa de mais energia, você vai precisar de mais recursos, né? Para ter mais recursos, você vai usar mais terra. Uma hora isso se esgota. Então, é pensar num crescimento sustentável, né? Enfim, mas que contemple os direitos das pessoas, do meio ambiente e do planeta, né? Foi uma introdução meio longa, peço desculpas, mas isso tudo para dizer que é importante, em termos de energia, pensar, né, sempre num uso racional dos recursos, né? Então, que seja um uso planejado, regulamentado, e para isso é sempre importante lutar pela participação das pessoas, né? Vamos falar de regulamentação de energia eólica. Tem que ouvir as pessoas que vão ser impactadas, que vão receber, né, as pessoas do lugar, né? E, principalmente, em termos de energia, a gente sempre fala que, claro, a gente tem todas as condições, o Brasil tem um privilégio em relação a qualquer outro país do mundo, e a gente pode fazer a transição para uma matriz 100% renovável, primeiro do que todo mundo. Primeiro que a gente já tem uma base, enfim, a gente já saturou o nosso uso de hidrelétricas, a gente já tem uma base de energia para sustentar, que são as hidrelétricas. Não dá mais para construir nenhuma hidrelétrica, até porque 98% do potencial hídrico no Brasil está na Amazônia. Então, isso significa grandes alagues, grandes impactos. Mas a gente tem também os melhores ventos e o melhor sol. A gente tem todas as condições para fazer isso. Então, não faz o menor sentido continuar insistindo E agora também, em resposta aos negacionistas e quem fala... Tem gente que também fala, não, porque só o vento não
manter todo o sistema de energia do Brasil, ou só o sol, porque daí à noite não tem sol, e como faz? É sempre importante a gente falar de uma matriz energética diversificada, né? Porque existe complementaridade. Então, o vento é muito comum que vente mais à noite, até, né? Do que nas horas meio-dia, tal, não venta tanto, e venta mais à noite. A gente já tem água, então a gente já tem hidrelétricas que a gente tem que usar o que a gente já tem. Daí, quando chove mais, por exemplo, venta menos, mas daí quando venta mais, chove menos. Então, as matrizes são complementares. Então, sempre pensar que a gente não vai... Uma fonte de energia sozinha não vai resolver tudo, mas é importante ter esse uso racional dos recursos. Posso apresentar um pouco assim de números de energia eólica como um todo, né, no Brasil. A energia eólica teve um crescimento abissal, né, na última década. Aí. Se a gente for ver, em 2011, só como ordem de grandeza, né? Em 2011, a capacidade instalada de energia eólica no Brasil era de 1 gigawatt, né? Hoje, em 2020, né? Já tem mais de 16 gigas. Então, a gente vê um crescimento de mais de 2 gigas. Até isso, em 2010, aí era ínfima, não era nem 1% a participação na matriz energética brasileira, na matriz elétrica brasileira. Hoje já está quase em 10% da matriz elétrica do Brasil, a eólica. Então, esse crescimento é impressionante. E agora, como eu disse, eu acho que a gente pode se orgulhar desses números. Agora, a gente tem que ver na terra, sabe, como que está sendo feito isso. E aí que vem a importância de uma regulamentação e do direito aos povos, às pessoas que estão nesses lugares e ao meio ambiente. Daí tem alguns outros dados, né? O Nordeste é disparado quem mais produz energia eólica, mais de 85% da energia eólica produzida no Brasil é produzida no Nordeste, né? E eu acho que no ano passado, 88% da energia consumida no Nordeste veio das eólicas. Então, assim, o Nordeste responde aí, vital para... E é engraçado, porque normalmente começou, né? Eu acho que no Ceará, no Rio Grande do Norte, os primeiros parques foram na costa. Mas daí descobriu-se que o sertão mesmo, o semiárido, tinha um potencial dos melhores do mundo, né? Tem algumas serras, né, e chapadas onde cresceu muito. Então, houve essa expansão dos parques eólicos para o sertão, que é onde se concentram mais parques hoje, né? Principalmente Bahia, Rio Grande do Norte, eu acho que são os dois estados com mais geração, e Ceará também, né? Logo ali. No Brasil já são mais de 600 parques eólicos, então, enfim, são números grandes, assim, para um país que até 2010 mal existia, mal se falava de eólica. Hoje já é uma realidade, né? E, por exemplo, também em 2019... Eu estou realmente surpresa... Eu estou surpresa de saber essa porcentagem, né, de produção de energia eólica concentrada no Nordeste. Não sabia esse dado, mas 85% da energia eólica toda é produzida aqui. É como a gente diz, né? Nossa região aqui é muito ventilada. Então, acho que vento é um potencial econômico aí que, se investir direito, vai. E como você mesmo disse, né, Lima, precisamos dar atenção a população que vive ali ao entorno, porque, por mais que sejam poucos impactos, né, ainda existem. Eu queria aproveitar esse momento para mandar uns abraços aqui, pessoal, para quem está assistindo a live. Abraço, Vivian Souza, Borges, Yara das Dunas, nossa companheira do Greenpeace, o pessoal do Calcaia que deu certo, Riquinho e o Leonardo Levi. Muito obrigada por nos acompanhar, pessoal. Então, eu vou passar a palavrinha rapidinho para o Soares, nosso outro debatente aqui do nosso tema de energias eólicas. Por favor, Soares, você pode iniciar a sua introdução, por favor.
Então, obrigado, né, Tainá? É até bacana estar contigo, Tainá, porque tu tá fazendo ciências biológicas, né, na UFC, como eu fiz, né? Isso é muito legal, né? Parabéns aí. É muito bacana aí essa conexão, né? Então, realmente esse tema da eólica, né, ele tem crescido bastante, né, bastante. Como você até perguntou no começo, né, tem essa energia eólica onshore, que a gente chama em inglês, que seria essa colocada no continente, né, que é realmente, como o meu xará aí Marcelo falou, né, ela começou muito pela costa, perto da praia, né, e aí se aproveitou de uma questão da legislação brasileira, porque como é geração de energia, né, ele se enquadra como de utilidade pública, né? E aí, no início, como se foi dito que era uma energia limpa, renovável, ela foi feito, que a gente chama de licenciamentos ambientais, né, muito simplificados. Então, acabou que muitas dessas eólicas foram instaladas em áreas de dunas, né, que a gente sabe que são ambientes muito instáveis, né, perto da linha de costa, né, que acabaram que trouxeram conflitos, às vezes com comunidades, levaram à desvalorização imobiliária, porque, por exemplo, muitos banhistas, né, ou turistas não querem ficar perto de uma paisagem cheia de aerogeradores, né? Fora isso, teve intervenções em sítios arqueológicos, que é um patrimônio brasileiro, né? Havia uma certa desconsideração em relação a isso, ou seja, houveram muitos conflitos com eólicas sendo instaladas nessas áreas, de dunas principalmente. E o pior é o seguinte, a duna, ela alimenta a faixa de praia. Então, às vezes, quando tu ocupava uma duna, ela deixava de alimentar a faixa de praia com areia. E aí o mar avançava e pegava nas eólicas, né? Nós temos casos aqui no Ceará que tem eólica quase ficando debaixo d'água, porque está tendo erosão da praia, né? Após isso, né, após uma série de conflitos que houve nesse sentido, houve uma segunda fase, né? Os estudos ambientais começaram a ser mais rigorosos, se começou a pedir um documento muito mais complexo, que é chamado de EIA, que é Estudo de Impacto Ambiental, com o RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental, né? E os empreendedores começaram a se mover, né? Eles começaram a ocupar áreas, por exemplo, aqui no Nordeste, que a gente chama de tabuleiros, né? Por exemplo, a cidade de Fortaleza, ela é quase toda em cima de um tabuleiro, por isso que ela é bem plana, né? Não é como Salvador, por exemplo, né? Que é cheio de, né, um outro tipo de terreno. Então, essas eólicas passaram a ocupar tabuleiros, né? E às vezes elas estavam ocupando áreas que eram até bem mais interessantes, porque eram áreas já degradadas, por exemplo, né? Que já havia tido um desmatamento, ou era um coqueiral, por exemplo, gigantesco, né? Onde se colocava uma eólica, que acaba que é muito menos impactante do que colocar em cima de uma duna, né? Isso é óbvio, né? E então começou a se ocupar essa questão do ambiente de tabuleiro, e começou-se também a fazer outro esquema, que era consórcios, por exemplo. Houve casos de eólicas, por exemplo, que foram colocadas juntos com fazendas de camarão, por exemplo, né? Dentro de fazendas de agropecuário ou de outros sentidos. Aí foi para outra fase, que foi essa que o meu xará comentou, né? Começou a ir para o sertão, né? Para a região de serras e de chapadas, porque o conflito ambiental, ali, às vezes social, era menor também, e o valor dos terrenos era menor também, né? Então, houve isso também, né? Houve uma expansão significativa, né? Aqui no Ceará, na Bahia, no Piauí também, né? Então, houve essa expansão também, e que é uma outra área de terreno possível, né? E agora a nova fronteira, né, que se tem discutido, é fazer eólicas offshore, ou seja, que em inglês seria dentro do mar, literalmente, né? Na nossa plataforma continental, né? Isso acontece já no mundo, principalmente ali onde o meu xará estudou, né? Naqueles países mais ao norte ali, né? Isso é bem comum, né? Certo? Principalmente porque eles têm limitação de terreno, às vezes, também, né? Eles têm muito menos terreno, ou os terrenos são muito caros, né? E eles já têm tecnologia e começaram também a explorar bastante essa área dentro do mar. Então, agora, essa é uma nova fronteira, né? O IBAMA está discutindo essa questão dos licenciamentos das eólicas dentro do mar, né? O Ceará está despontando já, né? No Brasil tem 5 ou 6 projetos em licenciamento,
né? E o Ceará tem a maioria deles, né? O Ceará atualmente tem 4 projetos dentro do mar, né? Então são áreas bem grandes, com mais de 50 aerogeradores, né? Então realmente assim é uma outra área. O Ceará ele tem uma facilidade porque a plataforma dele é muito rasa e ela não tem muito declive, ou seja, você pode adentrar bastante dentro do mar e é praticamente uma profundidade. E os ventos, que é conhecido aqui como a minha colega de ciências biológicas falou, é muito ventilado, né? Então, dentro do mar tem essa constância, né? Então, assim, isso traz uma série de desafios, né? Que eu estou mostrando o panorama inicial para a gente poder discutir. Muito obrigada, Soares. Muito esclarecedor sua fala. E uma colega aqui falou sobre o projeto de Caucaia, né? Que envolvia espigões e tal. Eu sou moradora de Caucaia e eu estive na assembleia de debate desse parque. É um parque eólico offshore, ali no Icaraí. E eu acho que uma das dúvidas que pleiteia a população é o quanto dentro do mar esse parque, né, essas eólicas gigantescas, tem que estar para que a população possa ainda utilizar a praia ali, onde fica o Icaraí, para que a população ainda possa pescar ali naquela região. Porque o projeto, né, como você disse aí, o offshore é dentro do mar. Era dentro do mar, mas consistia basicamente em um espigão de 500 metros e na ponta de cada espigão teria um aerogerador, né? Então, é isso, o aerogerador ficaria a 500 metros da praia. Então, acho que é uma questão que eu queria colocar para vocês. Como é essa interação de o quanto a população tem que estar distante, né? Qual é a área de segurança que a população deve respeitar ao entorno desse parque? Então, eu não sei se era para mim a pergunta ou para o meu xará, mas eu posso começar. Pode ser, a gente está fazendo uma organização, primeiro o Lima, depois Soares. Pronto, tá ótimo. Vamos lá, Lima, depois eu. Lima, por favor. Obrigado, legal. Não, legal que o Marcelo já deu essa perspectiva do onshore e o offshore, né, que eu acabei não entrando na minha fala. Eu acho que essa questão do distanciamento da praia é uma das grandes questões de discussão sobre offshore, e é um dilema também. Se for ver parques, o parque eólico offshore na Europa, por exemplo, essas distâncias variam muito. Estava vendo na Alemanha, por exemplo, a média de distanciamento da costa dos empreendimentos é de 58 quilômetros, né? Enquanto em outros países tem entre 5 e 10 quilômetros de distanciamento, exatamente para preservar, né, a biodiversidade próxima à praia e as atividades econômicas, né? Então, isso eu acho que é um debate que já está posto. Acho que o IBAMA está já discutindo essas questões. Talvez o Marcelo possa trazer mais detalhes, não sei, mas eu acho que aí é um bom ponto de partida, e daí eu venho com outra questão. É importante para que toda atividade, como o Marcelo falou, o começo da eólica onshore teve muito problema. Por quê? Porque não era regulamentado, né? Então, não existia, por exemplo, uma resolução o CONAMA. O CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que decide as regras para licenciamento, né? Os critérios e tal para uma atividade. A resolução do CONAMA para onshore só saiu em 2014. Né? Então, até lá, era muito frágil, não tinha muito definido quais eram os critérios para, né, permitir que essa atividade não tivesse impacto. Hoje, para offshore, não existe uma regulamentação. E esse é o perigo, né? Porque em sendo regulamentada uma atividade que você pode definir claramente os critérios. E para definir esses critérios, né, para definir essas normas, tem que ter a participação das pessoas. Né? De novo, eu volto nesse assunto. Então, é um debate, o distanciamento, mas que isso tem que ser um debate com a sociedade, tem que ser debatido com a sociedade, para definir esses critérios claramente
e definir critérios rígidos, porque muitas vezes o IBAMA adota critérios que são meio optativos, é um indicativo. Então, existe um indicativo, eu acho que nas discussões do IBAMA, de permitir parques a 25 quilômetros da costa hoje, né? Enfim, é o que está sendo falado. Só que talvez está sinalizando que não vai ser uma norma, um critério absoluto. E daí, né, as empresas, porque para as empresas, né, para o mercado, quanto mais perto da praia, melhor, né? Porque, primeiro, quanto mais profunda a água, mais caro. E, principalmente, quanto mais longe da costa, também é mais caro, né? Então, perto da costa, principalmente por questões de transmissão, né? Perto da costa já sai para a linha de transmissão e fica para dentro. Então, deve existir uma pressão da indústria, né, do mercado, para que deixe flexível essa distância para a praia e para a costa, mas eu acho que o momento é agora, assim, se mobilizar a sociedade, mobilizar as pessoas, né, quem seriam impactados, porque eu acho que principalmente atividades pesqueiras, até recreativas, né, de turismo na costa, muito perto, né, empreendimentos muito perto da praia, enfim, da costa como um todo, seriam prejudiciais. Então, eu acho que é importante, por isso que eu fico feliz também de falar sobre isso aqui, trazer esse debate para a sociedade, incluir as pessoas nesse debate, no âmbito também regulatório, ocupar os lugares, audiências públicas que vão definir isso, para se colocar e colocar limites claros, né? Enquanto a gente não tem, isso que preocupa muito. Você vê que tem um monte de empreendimento correndo enquanto não tem as regras ainda muito claras. Então, é importante a gente puxar que seja regulamentado isso, mas com critérios que, enfim, preservem, né, as pessoas e o meio ambiente. Marcelão, Xará? Obrigada, Lima. Só mais um adendo aqui da Maria Ida Faria, que ela que fez a pergunta sobre calcaia. Ela questionou. Entendi que o parecer do IBAMA é opcional, é isso? Não exatamente, Maria. O que ele quis dizer é mais que a forma de avaliar se aquele projeto vai impactar ou não, mais do que o necessário, o meio ambiente e a sociedade em torno, é meio questionável. Porém, não, o relatório do IBAMA, ele tem que ser feito, né? O EIA-RIMA, como o Soares falou, e se você puder falar um pouco mais sobre o EIA-RIMA, Soares, para que a Maria entenda melhor. Se você quiser que eu explique rapidinho, Soares, por favor. Para que ela entenda. Porque eu estava falando, o CONAMA é anterior ao licenciamento. Ele define as regras do licenciamento. Mas, então a gente quer colocar as regras um âmbito anterior. E daí o licenciamento, sim, daí o IBAMA se coloca, enfim. Daí eu acho que o Marcelo pode explicar melhor. Antes do Soares começar, eu vou só mandar uns abraços aqui, Soares, mas está trabalhando mais uma vez. Mas abraço a nossa espectadora Alana Loyola, abraço Denise, Maurício, Carolina Andrade, Renato Wesley, Érica, nossa colega do Greenpeace Salvador, e para Maria, né, a autora da pergunta da Calcaia. Um abraço, gente, obrigado por assistir. Soares? Pronto, deixa eu explicar aí até para Maria, né, e para todos os ouvintes. O que acontece é o seguinte, o IBAMA tem trabalhado nisso, né? Ele tem, inclusive, feito algumas consultas públicas de qual deve ser esse conteúdo desse estudo ambiental e tudo, né? Que a gente chama isso de termo de referência, né? Até aí tudo bem. Ele tem, quando o empreendedor quer colocar eólica, o IBAMA emite esse termo de referência e o empreendedor faz um estudo ambiental, que é obrigatório, que é esse EIA-RIMA que eu comentei. Então, esse estudo, ele vai explicar os impactos, como vai ser colocada a eólica, quais são as ações ambientais que têm que ser feitas, sociais e econômicas. E aí o IBAMA vai analisar esse estudo, certo? O IBAMA tem que analisar de acordo com a lei. E aí ele vai dar um parecer se é favorável ou não à instalação daquele empreendimento, certo?
No caso da eólica da Calcaia, né, o IBAMA negou a licença, né, pela segunda vez, na verdade. Né? Então, a licença prévia, que a gente chama, foi negada pelo IBAMA. Né? O empreendedor pode pedir novamente? Pode. Ele pode pedir novamente, lógico, ele pode fazer correções, sugestões no projeto, de modo a corrigir aqueles pontos lá, né, que o IBAMA apresentou. Né? E também outros grupos já estão apresentando. As universidades, por exemplo, têm analisado, né? Aqui na UFC tem um grupo da professora Adriane Goraieb, da Geografia, que tem feito estudos muito interessantes, inclusive com dissertações e tese de doutorado. Né? Porque, como o meu xará falou, né, realmente há uma questão de conflitos no mar, por exemplo, com recreação, com turismo, com navegação, com pesca, com portos. Né? Então, é uma série de questões. No caso específico da Calcaia, por exemplo, olha como a situação é complexa. A maioria dos aerogeradores era dentro do mar, mas algumas eram na terra. E o empreendedor propôs fazer moles, espigões, para fazer o conserto da praia, porque a praia do Icaraí, né, infelizmente, nas últimas décadas, ela está sofrendo uma erosão muito intensa, né? E isso tem degradado muito a praia, barracas, atividades econômicas, valor dos imóveis, ecossistemas, né? E, assim, a prefeitura de Calcaia, infelizmente, não tem conseguido corrigir o problema, tem apresentado ineficiência, né, na sua política pública. Então, foi colocado que o empreendimento, né, faria essa correção, né, com moles e espigões. Só que isso não é uma questão tão simples, né? Colocar moles e espigões aqui no Icaraí, sem estudos, pode levar, por exemplo, à erosão da Praia do Cumbuco, que é uma praia depois que é altamente turística, né? Então, isso não é tão simples, né? No caso, por exemplo, o empreendedor colocou isso, que o empreendimento da energia eólica iria fazer a questão dos moles e dos quebra-mares para corrigir a erosão. Mas acompanhe o meu raciocínio. Essas obras costeiras, elas precisam de outro estudo, porque ela é um outro tipo de empreendimento, né? Ela não é a mesma coisa que a eólica. A eólica é uma coisa e corrigir a praia, né, é outra coisa diferente, né? Certo? Então, inclusive, o IBAMA disse isso no parecer, que não se poderia misturar as duas coisas, porque são coisas diferentes, né? São coisas totalmente diferentes. Então, assim, é isso, né? Na verdade, e se necessita de muito estudo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para os ouvintes é o seguinte: nós não conhecemos nada do nosso mar, nada do nosso oceano, certo? Nós temos mapeado a Lua, por exemplo, e Marte. Mas do nosso oceano nós só conhecemos 5%, certo? Então, por exemplo, no estudo de impacto ambiental dessa eólica da Calcaia, não havia nenhum mapa do que havia no fundo do mar, certo? Então, imagine que você poderia... Aqui nós estamos numa área tropical, né? Aqui tem recifes de corais, tem ecossistemas importantíssimos no fundo do mar, né, que poderiam ser degradados. E esses ecossistemas, inclusive, eles não são só de importância biológica, eles têm importância como berçário para os recursos pesqueiros, por exemplo. Os recifes que nós temos aqui, por exemplo, na própria região da Calcaia, eles protegem a linha de costa contra o embate das ondas. Então, a eólica poderia piorar a erosão que a gente tem no Icaraí, né? Então, assim, os estudos, realmente, eles precisam ser feitos com uma qualidade bem mais significativa para que ele funcione para uma tomada de decisão. Por exemplo, no caso dessa eólica da Calcaia, não foi feita nenhuma pesquisa no mar, né? Então, assim, eles fizeram só pesquisa em terra, que é uma coisa um pouco sem sentido, porque a eólica é dentro do mar, né? Então, assim, isso é importante que seja dito para você ver a importância de estudos ambientais bem feitos, né? E realmente o IBAMA está trabalhando nisso, né? Para que também traga segurança jurídica para os investidores e para os empreendedores, né? Certo? Porque, como foi dito, a energia eólica é importante e deve ser incentivada. Agora, ela não pode vir a qualquer custo, né? Com custos sociais, econômicos e ambientais. Ela não pode, né? Porque senão a gente vai estar cometendo o mesmo erro que a gente cometeu há décadas atrás, colocando em cima de dunas, né? Que é a história se repetindo. Muito obrigado, Soares.
E eu queria acrescentar uma coisa sobre o parque eólico offshore, né, que seria construído aqui em Calcaia. Um absurdo, inclusive, que eu vi, que eu quando li, eu nem acreditei. Todos os 7 profissionais que fizeram um estudo de impacto ambiental na região, nenhum era regularizado. Nenhum era regularizado segundo o CREA, né, que é o Conselho dos Engenheiros e Geólogos que, teoricamente, fizeram esse estudo. E, infelizmente, nosso tempo está acabando. Antes da última pergunta, eu vou mandar um abraço aqui para a Amanda Nutt, a violinista Alana Shelda e a Letícia Falcão. Muito obrigada por nos acompanhar, gente. Abraço. Um último ponto que eu queria conversar com vocês foi um estudo que saiu hoje, ou foi ontem, né, que aqui em parceria com a UFRJ, que mostra que o Brasil tem o potencial de ganhar 2,8 trilhões com economia verde, né? O que inclui tanto os parques, né, eólicos, que são um tipo de energia verde, quanto turismo, que a gente falou tanto aqui, né, quanto a sociedade, né, que vive de turismo, que vive de comércio e que precisa que o meio ambiente seja preservado para que continue trabalhando e atuando com essa prática, né, que sustenta muitas famílias. Então, por último, eu gostaria de saber de vocês a opinião sobre esse potencial de economia verde que o Brasil tem e por que ele é tão deixado de lado nesse momento. Lima, por favor. Bom, queria mais uma vez agradecer a aula aí que vocês estão me dando. É tão bom falar com quem conhece o contexto, né? Nossa, realmente estou aprendendo muito aqui. Obrigado. Ótima fala, Tainá. Assim, eu queria primeiro, a gente falou algumas questões problemáticas em relação à eólica, mas queria também concordar com o Marcelo, que é importantíssimo, né? Como eu falei, a transição energética é necessária e é urgente. E a eólica tem ganhos em eficiência super fortes. A eólica onshore, né, que é no continente, ela tem baixo impacto e ela ainda permite que atividades econômicas possam se desenvolver embaixo. Então, ela pode complementar o desenvolvimento econômico, né? E não, as pessoas podem continuar na terra, né, com arrendamento e produzindo, né? Não é como muitos empreendimentos grandes, de grandes hidrelétricas ou termoelétricas que poluem, né, causam estragos, desapropriam pessoas. Ela pode manter. E no mar é a mesma coisa, né? Ela é, eu diria, permeável, né? Não é que ela precisa ocupar uma terra, mas ela é pontual. Isso permite que seja gerada uma energia eficiente. E nesses termos, eu caio no que a Tainá falou. Assim, a gente vê que uma transição energética, por exemplo, no Brasil, traria muito emprego, além de todo esse dinheiro, investimentos, envolvimento do país, né? É emprego para as pessoas. Então, falam que é caro, né? Às vezes, não, hoje em dia a energia eólica e a energia solar estão mais baratas, né? O megawatt, a energia que é produzida é muito mais barata, são as fontes mais baratas que existem hoje no Brasil. Então, vai desonerar, né, a população de tarifas muito altas, de contas, né, muito altas, e também traz muitos empregos. Então, quando se fala de bioeconomia, né, uma economia verde, é exatamente nesse sentido, é entender os potenciais de agregar valor ao produto, ao que o Brasil tem, ao invés de fazer, então a gente fala de culturas mais intensivas, ou seja, agregar mais valor e menor uso da terra, né, do que grandes, como o grande latifúndio, né, grandes, porque assim como energia, é difícil falar, eu gosto muito de energia distribuída solar, né, para mim eu acho que é a grande revolução, enfim, que você não usa muita terra,
quando você fala de agricultura não é uma coisa ruim, certo? É o que alimenta a população. Agora, a forma que é feita no Brasil, que é uma agricultura de larga extensão, né, um custo muito alto de vida, de biodiversidade, de sociedade, para exportar um produto muito barato, né, para vender muita coisa muito barato, e aqui fica a destruição, né? E contaminado com coronavírus ainda, né? Então, é reverter essa lógica, né? Entender a potência, por exemplo, da floresta em pé, que ela vale muito mais do que ela destruída. Porque ela destruída, o solo é consumido, né? Esse valor vale pouco, a soja por metro quadrado vale muito pouco, por exemplo. Do que você, por exemplo, manter a floresta em pé, manter a biodiversidade, produzir um açaí que já sai com um valor agregado mais alto, e daí do açaí poder beneficiar esse produto internamente nas comunidades que produzem, porque o açaí é uma produção que existe muito agrofloresta, né? As comunidades têm o domínio da técnica. É valorizar, né, a floresta em pé, as energias renováveis de baixo impacto, entender que está aí o nosso potencial, o Brasil tem o privilégio de ter esse potencial, mas daí também todo esse privilégio, toda essa riqueza também atrai alguns olhos meio poderosos que às vezes querem se apropriar. Então, se apropriar dessa riqueza, né, entender o valor das pessoas, né, por exemplo, dos povos indígenas, que são os que mais protegem a floresta, né, e para que parta daí o nosso desenvolvimento, valorizando a floresta em pé, valorizando os nossos ecossistemas, né, o semiárido, produzir energia eólica no semiárido, mas com todos os cuidados com as populações do semiárido, todos os cuidados com a biodiversidade, assim como, né, com o eólico offshore, que é um potencial também. O Ceará, né, o Rio Grande do Norte, estão nesse ombro do Brasil, que recebe aqui os ventos alísios, né? Então, é o melhor vento do mundo. Então, é um privilégio, assim, pode reverter em desenvolvimento. Agora, as pessoas têm que se apropriar, né? A população tem que se apropriar desses recursos. E, para isso, eu repito, é importante que a gente se envolva, que as populações locais se envolvam nas discussões, né? Na tomada de decisão e sempre pressionar por isso. Valorizar, né, as pessoas enfim, o meio ambiente local, as relações. Eu acho que também acho que a gente tem que começar a consumir mais regionalmente também, né, e entender essa dinâmica. Mas eu acho que é isso. Muito obrigada, Lima. Eu vou ter que te interromper, porque vamos cair, nossa live já está completando 1 hora. Então, eu vou só passar para as considerações finais mesmo. Só um último abraço aqui para a Cris, nossa espectadora, e a Liana Queiroz. Um abraço, gente. Ao Mike também e a Vitória Emílio. Então, só passando por essas considerações finais, eu vou passar direto para o Soares, que o Lima já tomou um pouquinho do tempo dele, hein? Tranquilo. Ele é xará, então ele pode. É igual, ficou tudo entre Marcelo, não tem problema. Certo, pessoal? Então, assim, minhas considerações finais, né? Ele falou muito do que eu penso também, né? Realmente, pessoal, o Brasil ele tem um potencial gigante, né? Para ser uma das maiores potências ambientais do mundo. Nós somos, né? E podemos ser muito mais, né? Mas desde que a gente preserve, conserve, distribua também os benefícios do uso da biodiversidade, né? Isso é importante, né? E realmente a gente tem muito a utilizar da economia verde e da azul também, né? O Brasil ele tem uma quantidade de mar gigantesca, né? Me lembro do nosso colonizador, né? Que é Portugal, que tem mais mar do que terra, né? Então, a gente também tem um potencial enorme na economia azul, né? Eu não sei se os ouvintes sabem, a partir do próximo ano vai começar a década dos oceanos, né? Então, vai de 2021 até 2030, né? Então, para que a sociedade passe a conhecer melhor os oceanos, utilizar eles de modo sustentável para gerar riquezas, melhoria da qualidade de vida, diminuir a desigualdade social, a fome, a pobreza, né?
e conservar a nossa biodiversidade, que ela é tão bonita. Então, essas é as minhas considerações finais, né? E agradeço a todos que assistiram aí, né? E nos vemos na próxima aí. Abraço a todos e boa noite. Muito obrigado, Soares. Agora, corre, Lima, 1 minutinho para as suas considerações finais sobre o potencial das energias eólicas no Brasil. Abraço, pessoal! Valeu, pessoal. Não, eu acho que eu falei já muito, me estendi um pouco no anterior. Só agradecer mesmo a todo mundo. Marcelo, Tainá, um prazer estar com vocês. Todo mundo aí que participou. E é isso, pessoal. Vamos para a rua aí, vamos lutar, vamos participar, vamos se envolver na melhoria aí desse país que tem muito potencial, mas está sendo um pouco mal administrado ultimamente. Muito mal administrado, né? Temos que valorizar mais nosso meio ambiente. Então, muito obrigada, Marcelo, foi muito esclarecedor. E para quem quiser, essa live vai ficar salva no YouTube, tá, galera? No canal do Greenpeace Fortaleza. Beijo, abraço e vamos valorizar nosso meio ambiente, que ele merece. Nossos oceanos estão sofrendo desastres antinaturais. É um desastre porque nosso lixo plástico é confundido com alimento por animais marinhos. O plástico bloqueia seus estômagos e eles morrem de fome lentamente. É um desastre porque a pesca industrial está aniquilando a vida marinha com enormes barcos que saqueiam os mares. É um desastre porque, com o derretimento do gelo polar, grandes empresas de petróleo estão em uma corrida acelerada para explorar novas áreas. Os vazamentos de óleo são uma nova e terrível ameaça de catástrofes ambientais. Mas você tem o poder de lutar contra esses desastres. Seja doador do Greenpeace. São apenas R$40 por mês, pouco mais de R$1 por dia. Acesse agora salveosoceanos.org.br. Governos de países das Nações Unidas estão elaborando um novo Tratado Global dos Oceanos. Nossa proposta é criar uma rede de santuários marinhos para proteger 30% dos oceanos. Juntos, nós precisamos fazer pressão para garantir que toda a vida marinha seja protegida. Cientistas estão documentando o valor incomparável dos oceanos, inclusive o inexplorado recife de corais da foz do rio Amazonas. E você pode ajudar a proteger os mares. Seja doador do Greenpeace. Acesse agora salveosoceanos.org.br. Doe R$40 por mês. Juntos, nós podemos evitar os desastres antinaturais e proteger os nossos oceanos.